Olá pessoal, bom dia. Nós vamos começar agora a nossa 16ª aula de álgebra linear. Hoje nós vamos introduzir o conteúdo dos autovalores e autovetores. Esse conteúdo será dividido basicamente em duas partes. Hoje faremos a primeira delas. E nessa aula de hoje nós vamos definir, o que são autovalores e autovetores associados a um operador linear. E também nós vamos mostrar como é que a gente determina, caso existam, os autovalores e autovetores quando o operador linear for descrito por uma regra. Faremos também aqui algumas observações. Então nós temos aqui a nossa 16ª aula de álgebra linear e hoje faremos a parte 1 do conteúdo dos autovalores e autovetores. Bom, gente, antes de nós começarmos aqui a definir o que seriam autovalores e autovetores associados a um operador linear, eu gostaria de falar aqui brevemente sobre a importância dessa teoria em álgebra linear. Essa teoria ela pode ser aplicada em diversos ramos da matemática. E um dos ramos, por exemplo, é o ramo das equações diferenciais ordinárias. Então vamos considerar aqui, por exemplo, um problema físico, um problema de vibração. Vamos considerar aí um sistema massa-mola acoplado, um sistema onde nós vamos ter duas massas e três molas. Então vamos supor que a gente queira estudar esse sistema massa-mola. Então estudar significa, por exemplo, determinar a posição dessas massas em um determinado tempo. Então como é que a gente poderia utilizar a teoria de autovalores e autovetores para resolver esse problema concreto, que nesse caso é um problema físico? Bom, gente, depois que nós modelamos esse fenômeno físico, e a modelagem é feita por parâmetros físicos, como por exemplo força aplicada a essas massas, o comprimento das molas, dentre outros parâmetros. Então, feita a modelagem, nós caímos num sistema de equações diferenciais ordinárias. Então, para resolver o problema, para nós estudarmos o problema, é preciso que a gente resolva um sistema envolvendo equações diferenciais ordinárias. Então, é nessa hora que entra a teoria de autovalores e autovetores. Então, essa teoria ela nos ajuda a resolver um sistema, por exemplo, de EDOs. E nesse caso aí, devido ao exemplo que nós falamos aqui, o sistema ele representa a modelagem de um sistema massa-mola acoplado. Enfim, gente, essa teoria de autovalores e autovetores tem diversas aplicações. Nesse rápido comentário que eu fiz, eu estou ilustrando apenas uma aplicação. Então vamos agora, gente, definir o que seria autovalores e autovetores associados a um operador linear. Então a primeira coisa que eu gostaria aqui de relembrar é o conceito de operador linear. Então nós vimos aí em aulas anteriores que um operador linear nada mais é do que uma transformação linear em que os espaços vetoriais do domínio e do contradomínio são exatamente o mesmo, ok? Então vamos considerar aqui o operador linear T definido no espaço vetorial V, e tomando valores aqui também no espaço vetorial V. Tá? Então nós temos aqui uma transformação linear que vai de um espaço vetorial nele próprio. Então quando é que a gente diz que um vetor que está no domínio desse operador linear, ele é um autovetor desse operador linear que eu estou chamando de T? Bom, gente, se for possível exibirmos um lambda real de tal forma que essa igualdade aqui venha a ocorrer, então nós dizemos que o vetor V ele é o autovetor do operador linear T. E nesse caso, o real lambda ele é chamado de autovalor. Então aqui nós vamos ter que V é o autovetor do operador linear T associado ao autovalor lambda. Ok? Então, desde que essa igualdade aqui ocorra para algum valor de V e lambda, então nós dizemos que nesse caso V será o autovetor do operador linear T associado ao autovalor lambda. Agora, eu gostaria aqui ainda na definição de fazer dois comentários. O primeiro deles é o seguinte: o vetor V, ele não pode, o vetor V aqui que nós tomamos em V, ele não pode ser o vetor nulo. Por quê? Porque o vetor nulo é uma solução trivial para essa igualdade. Tendo em vista que tem um operador linear, se eu puser aqui o zero, a gente sabe que toda transformação linear, e consequentemente o operador linear, leva o vetor nulo no vetor nulo. Então se eu puser aqui o vetor nulo, então T aplicado ao vetor nulo dá o próprio vetor nulo,
aqui eu vou ter o vetor nulo, multiplicado por escalar vai dar um vetor nulo também, e aí eu vou ter essa igualdade verificada trivialmente quando V for um vetor nulo. Então é por isso que a gente exclui da definição de autovetor, né, os vetores nulos. Por quê? Porque eles são soluções triviais para essa equação aqui. E um outro comentário que eu gostaria de fazer é que os autovetores e autovalores, eles também recebem outros nomes. Então, por exemplo, o autovetor também é chamado de vetor próprio ou vetor característico. E o autovalor também ele é chamado de valor próprio ou valor característico. Sendo, gente, que o mais empregado, né, na maioria dos autores, são os conceitos de autovalor e autovetor. Ok? Bom, vamos fazer aqui uma série de observações acerca todos da definição 1. Né? E nessa primeira observação eu falo o seguinte. Embora o vetor V, né, para que ele seja um autovetor de um operador linear, né, por exemplo, T, ele não deve ser o vetor nulo, mas o escalar lambda pode ser igual a zero. Ok? Então não tem nada a ver o escalar com o vetor. Então, por definição, o vetor V, né, para que ele seja um autovetor, ele não pode ser o vetor nulo. Mas no caso o escalar, ele pode ser um número real zero, sem problema. O segundo comentário que eu faço aqui é o seguinte. Vamos tentar visualizar o que significa esta igualdade. Tá? Por quê? Porque geralmente a gente gosta de ter... a gente consegue entender melhor os conceitos quando a gente consegue ver os conceitos, digamos assim, de uma forma geométrica. Então, se nós considerarmos, por exemplo, aqui esse espaço vetorial V, né, que representa o domínio contra domínio do nosso operador linear, como sendo o espaço vetorial R2 ou R3, né, tendo em vista que a gente consegue visualizar geometricamente seus elementos, seus vetores, tá? Então, o que significa essa igualdade, por exemplo, quando V aqui for o R2? Então, gente, essa igualdade está nos dizendo uma coisa muito simples. Ó, T de V é um vetor. Né? Você pega um vetor que quando V é R2, se você pega um vetor de R2, T de V estará em R2 também. E lambda V também é um vetor de R2, tendo em vista que V está em R2. Então, essa igualdade aqui está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que os vetores T de V e lambda V, eles pertencem à mesma reta suporte. Portanto, eles possuem a mesma direção. Então, geometricamente falando, quando a gente considera operadores lineares definidos em R2 e também em R3, essa igualdade aqui ela nos diz isso. Nos diz que o vetor T de V, né, junto com o vetor lambda V, eles estão sobre a mesma reta suporte, ou seja, eles estão na mesma direção. Obviamente que o sentido pode variar dependendo aqui do valor de lambda. Ok? Então, essa seria a interpretação geométrica dessa igualdade aqui, quando o espaço vetorial V for exatamente o R2 ou R3. Bom, um terceiro comentário que eu faria aqui, gente, dentro dessa observação, é o seguinte. Se o vetor V é um autovetor, né, do operador linear T, então qualquer múltiplo escalar dele também será um autovetor. Né? É o que está sendo escrito aqui. Então, todo vetor que se escreve como combinação linear de V também será um autovetor do operador linear T. Em outras palavras, vai ocorrer aqui essa igualdade, né, quando V dá lugar, no caso aqui, a W. Tá? E a demonstração desse fato é muito simples e eu fiz aqui abaixo. Então, veja só. Pelo fato do vetor V ser autovetor do operador linear T, então vale essa igualdade. E aí a gente quer mostrar que vale essa. Então, partindo aqui de T de W, eu vou substituir W aqui, ó, por alfa V. Vou usar o fato de que o operador ele é linear, portanto esse alfa sai daqui, né? Então fica alfa que multiplica T de V. Agora eu vou usar essa hipótese aqui, que é a hipótese em que V é autovetor do operador linear T, portanto vale essa igualdade. Então eu vou substituir T de V por lambda V. E como V é um espaço vetorial, então eu posso simplesmente, utilizando as propriedades de espaço vetorial, permutar alfa com lambda e escrever dessa forma. E para finalizar, é só você colocar que alfa V é exatamente o W. Né? Então aqui fica lambda W. Portanto, acabamos de mostrar essa igualdade. Né? Em resumo, se um vetor V ele é autovetor de um operador linear, então, na verdade, qualquer vetor que é a combinação linear desse vetor também será um autovetor do operador linear. E a quarta e última
observação que eu faço aqui, gente, é a seguinte. Vamos considerar aqui esse conjunto aqui. Vamos olhar aqui para esse conjunto. Quem é esse conjunto aqui que eu estou chamando de V de lambda? Ele é um conjunto onde seus elementos são vetores de V. Agora, quem é, né, que vamos dizer assim, quais são os elementos desse conjunto? São os vetores de V que são autovetores do operador linear T. Tendo em vista que os vetores de V devem satisfazer a essa condição aqui. Tá? E também nós vamos atrelar a esse conjunto, o conjunto constituído apenas pelo vetor nulo do espaço vetorial V. Então a gente vai chamar V de lambda, esse conjunto, a união desse conjunto aqui, né, onde esse conjunto aqui representa todos os vetores de V, que são autovetores, né, do operador linear, e união aqui com o conjunto formado apenas pelo vetor nulo. Então o comentário que eu faço aqui é o seguinte. Esse conjunto, na verdade, ele é mais que um conjunto. Ele é um subespaço vetorial do espaço vetorial V. E esse subespaço vetorial ele tem um nome. É o subespaço associado ao alto valor lambda. Por isso que a gente coloca aqui, gente, esse índice aqui. Veja que a notação é V índice lambda. Tá? Então, quem é V índice lambda? Né? Quem é esse conjunto? Vamos chamar a priori ele de um conjunto. Quem é esse conjunto? É o conjunto onde seus elementos são todos os vetores de V que são autovetores associados ao lambda, né? E autovetor do operador linear T. Isso união com o conjunto formado apenas pelo vetor nulo do espaço vetorial V. Então, gente, esse conjunto, na verdade, ele é um subespaço vetorial e é muito fácil mostrar isso. Vamos ver aqui que os elementos de V lambda satisfazem exatamente aquelas três condições da definição de subespaço vetorial. Então, a primeira condição é que o vetor nulo está em V lambda. De fato, ó, né? Até por definição aqui, ó, o vetor nulo já está em V lambda, né? Já que V lambda é a união desse conjunto aqui com esse conjunto aqui. Bom, a segunda condição é o seguinte. Dados dois vetores, dois elementos, né, de V lambda, a gente tem que mostrar que a soma desses elementos continua em V lambda. Ok? Então vamos mostrar isso aqui. Agora, para nós mostrarmos que a soma está em V lambda, o que é que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar que esse U mais V, né, satisfaz a essa condição, que é a condição exigida para que um elemento de V esteja em V lambda. Tá? Então, em outras palavras, para mostrar que U mais V está em V lambda, a gente tem que mostrar que vale essa igualdade aqui. Ou seja, T aplicado a U mais V seja igual a lambda que multiplica U mais V. Então, dessa forma aqui, né, para o vetor U mais V, essa condição aqui ela é verificada e, consequentemente, por definição, o vetor U mais V vai pertencer a V lambda. Então, nós vamos mostrar realmente que vale essa igualdade. Agora, veja só. Como os vetores U e V, né, são tomados em V lambda, então, por definição, né, então, se U e V estão nesse conjunto aqui, então essas duas condições aqui, ó, essa condição é verificada para os dois elementos de V. Né? Então, U estando em V lambda, então T de U é igual a lambda U, e V estando em V lambda, então T de V é igual a lambda V. Ok? E com essas duas hipóteses aqui, nós vamos mostrar que vale essa igualdade. Então, partindo daqui, T de U mais V, essa primeira igualdade é pelo fato do operador ser linear, tá? Então, T de U mais V é igual a T de U mais T de V. E agora, nessa igualdade, nós usamos imediatamente essas duas hipóteses. Então, T de U é igual a lambda U, T de V é igual a lambda V. Nós temos aqui. E aqui, como lambda U e lambda V são vetores de V, e V é um espaço vetorial, não vale aquelas propriedades para os elementos de V. Então, a gente vai colocar aqui, né, em prática aquela propriedade da distributividade, né, em relação desse escalar em relação a esses dois vetores. Ok? Então, chegamos aqui nessa igualdade. Portanto, se U e V pertencem a V lambda, a soma deles dois também é um elemento de V lambda. E a terceira e última condição, né, para que V lambda seja caracterizado como um subespaço vetorial de V, é que o seguinte, se nós tomarmos um vetor em V lambda e um número real alfa qualquer, nós temos que mostrar que alfa V pertence a V lambda. Tá? Ora, para nós mostrarmos que alfa V pertence a V lambda, por definição de V lambda, nós temos que mostrar que vale essa igualdade. Ok? Agora, novamente, do fato de V pertencer a V lambda, nós temos essa igualdade aqui, né? Já que V é um elemento de V lambda. Então, vamos mostrar aqui que vale de fato essa igualdade.
É muito simples, gente. Ó, então, T aplicado a alfa V, usa aqui novamente o fato de ter esse operador linear. Então, esse alfa sai, né? Então, fica alfa T de V. Agora, eu vou trocar T de V aqui, ó, por conta dessa hipótese, já que V é um elemento de V lambda. Eu vou trocar T de V por lambda V. E, novamente, aqui eu vou fazer a permuta, né? De alfa com lambda, escrever lambda que multiplica alfa V. Ok? E aí nós vamos chegar exatamente aqui, gente, onde nós queríamos. Ó. T aplicada a alfa V é lambda que multiplica alfa V, que é o que nós queríamos provar aqui. Tá bom? Então, dessa forma, esse conjunto V lambda, na verdade, ele não é apenas um conjunto, né? Ele é um subespaço vetorial do espaço vetorial V, e esse subespaço vetorial é chamado subespaço associado ao alto valor. Veja que o V lambda ele é identificado pelo alto valor lambda, por isso que o nome é associado, né? Subespaço associado ao alto valor lambda. Ok, então o que é que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos fazer aqui um exemplo, tá? Para mostrar como é que a gente determina os autovalores e autovetores quando o operador linear ele é dado por uma regra. Né? Nós já aprendemos nesse curso de álgebra linear que uma transformação linear, que é um caso mais geral, né? Uma transformação linear ela pode ser definida por meio de uma regra ou por meio de uma matriz. Tá? Então, como o operador linear é uma transformação linear em que os espaços do domínio contra domínio são os mesmos, né? Então, um operador linear ele pode ser representado tanto por uma regra como por uma matriz. E nessa aula de hoje, nós vamos mostrar como é que a gente determina os autovalores e autovetores de um operador linear quando ele é representado por uma regra. Então, é isso que nós temos aqui nesse exemplo 1. Então, nós temos um operador aqui T, né, de R2 e R2. Ele é definido aqui por meio dessa regra. É claro, gente, que aqui eu não vou mostrar que esse operador é linear, tá? Mas eu incentivo que vocês façam isso. Mostre que realmente esse operador T, definido por meio dessa regra, ele é linear, porque aí vocês revisam conteúdos anteriores, tá bom? Então, nós temos esse operador linear aqui. Então, ele é definido por meio dessa regra. Então, a pergunta aqui é simples, né? Determine caso existam, daqui a pouco eu vou comentar porque tem essa ressalva aqui, né? Caso existam, determine, caso existam, os autovalores e autovetores desse operador linear T, tá? Quando o espaço vetorial, gente, ele é real, ou seja, os escalares são números reais, nem sempre existirão os autovalores e autovetores, tá? Eu vou comentar isso depois desse exemplo 1 mais detalhadamente, mas eu estou adiantando aqui apenas para enfatizar por que eu coloquei aqui, né? Caso existam. Então, determine caso existam. Então, não necessariamente existirá sempre, né? Já que eu coloquei caso existam. Então, na próxima observação, logo após o exemplo 1, eu vou comentar em que condições isso ocorre, tá bom? Então, nosso objetivo aqui, gente, é o seguinte. Dado o operador linear de R2 e R2, definido por meio dessa regra, investigar se existem autovalores e autovetores e, caso existam, quem são eles? Né? Quem são os autovetores do operador linear T? Quem são os autovalores? Né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é o seguinte. A gente tem que voltar à definição, né, de quando um vetor V ele é um autovetor de um operador linear. Então, por exemplo, como o nosso operador linear está definido aqui em R2, tá? Então os nossos vetores aqui são vetores de R2. Então a pergunta que nós fazemos é o seguinte. Será que existe, né, algum vetor de R2 tal que, né, algum vetor V de R2 tal que T de V é igual a lambda V, né, já que essa igualdade ela caracteriza a definição dos autovalores e autovetores? Tá? Então a pergunta é essa. Será que existem um vetor V de R2 e um número real lambda de tal forma que essa igualdade aqui ela ocorra? Então é essa investigação que nós vamos fazer. Ora, como nós temos aqui que o operador linear é definido em R2, então o vetor aqui ele vai ser representado, por exemplo, por esse par xy. Então, na prática, né, investigar essa igualdade, já que V é igual a xy, isso significa investigar, né, se existem vetores xy de R2, tais que essa igualdade aqui ela ocorra. Então, é isso que nós vamos investigar. Né? Para que vetores de R2, caso existam, né?
né? Para que vetores vai existir lambda de tal forma que essa igualdade aqui ela venha ocorrer, ok? Então vamos lá, então vamos partir aqui dessa igualdade. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever aqui, né, a regra que define o operador, aqui, tá? Igual a lambda que multiplica xy. Ok, gente? Então aqui nós vamos utilizar a operação usual de multiplicação por escalar em R2, né? Então aqui vai ficar lambda x, lambda y, e vamos utilizar aqui a propriedade da igualdade. E aí, consequentemente, nós chegamos nesse sistema. O que é que nós vamos fazer? Ó, tem variável x aqui, variável x, né? Então nós vamos trazer aqui para o primeiro membro e colocar o x em evidência. Aqui tem variável y, então vamos trazer para cá para o primeiro membro e vamos colocar o y em evidência. De tal forma que esse sistema ele passa, né, a ter essa forma agora. E aqui nós temos claramente um sistema homogêneo. Então, gente, a gente sabe, lá do ensino médio, que todo sistema linear homogêneo, tá, ele admite solução. A solução ou será a solução trivial, né, que é a solução nula, a solução, nesse caso aqui, xy iguais a zero, ou infinitas soluções. Ok? Mas vejamos o seguinte, como a gente viu na definição lá de autovetor, nós estamos atrás, né, de determinar vetores de tal forma que ele seja não nulo e t de v seja igual a lambda v. Que no nosso caso aqui, devido aos espaços considerados, é t de xy igual a lambda xy. Então nós estamos interessados em xy, ambos diferentes de zero, que é exatamente o vetor nulo de R2. Portanto, nós queremos determinar uma solução para esse sistema, né, diferente da solução nula, da solução trivial. Então, qual seria a condição que nós devemos impor a esse sistema para que ele não admita solução nula? Ora, como consequência da regra de Cramer, esse sistema aqui ele vai ter solução nula quando o determinante da matriz principal for diferente de zero. Ou seja, é o determinante da matriz desses coeficientes aqui. Tá? Então, aqui seria 1 menos lambda, 2 menos 1 e 4 menos lambda. Então, para que esse sistema aqui admita solução nula, é necessário, né, como consequência lá da regra de Cramer, que o determinante dessa matriz principal seja diferente de zero. Mas aqui nós estamos interessados nas soluções não nulas. Então, por isso que a condição é que o determinante da matriz principal seja igual a zero, que é isso que nós colocamos aqui. Tá? Então, para que esse sistema aqui não admita solução nula, é necessário que isso aqui ocorra. Tá? Então, nós vamos resolver, por exemplo, aqui o determinante, né, da matriz principal, né? Matriz principal do sistema é a matriz aqui onde a primeira linha é 1 menos lambda 2, tá aqui, e menos 1, 4 menos lambda aqui. Tá? Então, vamos resolver aqui, gente, essa igualdade. Então, resolvendo esse determinante muito simples, né, com 2 por 2, nós vamos chegar aqui, ó, dessa igualdade, chegamos nessa igualdade, e aqui simplificando os termos, multiplicando, né, nós vamos chegar aqui, essa igualdade nos dá essa igualdade que tão somente é uma equação do segundo grau, né, aqui em lambda. Tá? Então, vamos tentar resolver aqui, facilmente a gente consegue resolver, né? Vamos tentar ver se essa equação ela admite raiz real. Nesse caso, essa equação vai admitir as raízes reais 2 e 3. Ok? Então, quando o lambda for 2 e lambda for 3, esse sistema aqui ele não possui solução nula. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Então, veja que lambda igual a 2 e lambda igual a 3 são, no caso, dois autovalores. O que falta apenas agora é nós determinarmos aqui os autovetores correspondentes. Então, por exemplo, para lambda igual a 2, qual será o autovetor do operador linear correspondente a esse lambda igual a 2? O que é feito na prática, gente, é o seguinte. Nós pegamos aqui o valor 2, substituímos aqui no sistema. Então, esse sistema 0.1, ele toma essa forma aqui, ó. Toma essa forma. E aqui nós percebemos claramente que essas duas equações são iguais nesse sistema. Portanto, a gente pode descartar uma. De tal forma que, ficando com a primeira equação, né, se nós passarmos o x para o segundo membro e depois o 2 dividindo, nós vamos chegar à conclusão que y é igual a x sobre 2. Porque nós vamos ter, na verdade, aqui um sistema que, ao invés de duas equações, vai ter uma equação. Como eu tenho duas variáveis, então uma delas é chamada variável livre, que no caso aqui eu escolhi como sendo x. Portanto, a variável y vai depender da variável x. E o que foi que nós acabamos de encontrar aqui, gente?
Nós acabamos de encontrar que para o número real lambda igual a 2, o par x, y, que no caso é x igual a 2, portanto x sobre 2, tá? São exatamente o quê? Os autovetores do operador linear t associados ao lambda igual a 2. Aqui eu fiz uma continha para mostrar que realmente, de fato, para lambda igual a 2, os vetores de coordenadas x sobre 2 são exatamente os autovetores correspondentes, né? Correspondentes a esse lambda, autovetores do operador linear. Então vamos mostrar isso, vamos mostrar que a definição de autovalor e autovetor ocorre, né? Para esse par aqui, lambda v. Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui a definição, né, do operador linear, que foi dado logo no começo do exemplo 1. O operador linear é definido por meio dessa regra. Então vamos ter que mostrar que t de x sobre 2 é igual a 2 que multiplica x sobre 2. Né? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, ó, vou fazer essa conta aqui utilizando essa regra. Então no lugar de x aqui, ó, eu continuo com x. Agora no lugar do y eu coloco x sobre 2. Então aqui eu deixo x, aqui eu coloco x sobre 2. Aí aparece essa igualdade. E aqui eu simplifico, então eu vou obter 2x e x. Então utilizando a operação usual de multiplicação por escalar, né, em R2, então esse 2 aqui ele vai sair. Então aqui vai ficar x e aqui x sobre 2. Veja que se eu multiplicar aqui, gente, nós voltamos para cá. E percebam agora o seguinte, ó. T de x sobre 2 é igual a 2 que multiplica x sobre 2. Ou seja, o vetorzinho que aparece aqui é o mesmo vetorzinho que aparece aqui. Portanto, nós acabamos de provar realmente, né, que quando o lambda for 2, os vetores de R2 da forma x sobre 2 são os autovetores do operador linear t associados a lambda igual a 2. Percebam que aqui, ó, para um valor real, né, que eu tenho lambda igual a 2, nós temos infinitos autovetores. À medida que eu vario o valor de x, né, nós vamos obtendo aqui vetores em R2. Ok? E aí nós vamos ter que repetir agora o mesmo processo para lambda igual a 3. Então, para nós determinarmos os autovetores do operador linear associados ao alto valor lambda igual a 3, a gente vai substituir o valor de lambda aqui no sistema e nós vamos passar a resolver esse outro sistema. Então, substituindo 3 aqui, esse sistema 0.1, gente, ele toma essa forma aqui, ó. Ele toma essa forma. Ok? E nós vemos claramente, ó, que essa equação aqui, ó, ela é essa equação multiplicada por 2. Essa equação aqui é uma combinação linear dessa equação aqui. Ok? Então, a gente pode descartar tranquilamente ou a primeira equação ou a segunda. Vou descartar aqui a primeira, né? E ficando com a segunda, a gente obtém imediatamente que y é igual a x. Então, o que foi que a gente concluiu? Nós concluímos que quando o lambda for 3, os vetores da forma x, y, com y igual a x, portanto, os vetores x de R2, eles serão os autovetores do operador linear t associado ao autovalor lambda igual a 3. Tá? E novamente aqui, gente, eu fui tirar a prova, né? Ou seja, peguei a regra que define o nosso operador linear e fui mostrar que t de v é igual a lambda v, quando o lambda é 3 e v é esse vetor de R2. Ok? Então vamos lá, ó, t de x. Então aqui no lugar do x eu continuo com x, agora no lugar do y aqui eu coloco x, então vem x aqui. Então nós vamos ter essa igualdade. Então simplificando aqui nós vamos obter aqui esse par. E novamente utilizando a operação usual de multiplicação por escalar, esse 3 sai e ficamos com 3 que multiplica x. Então nós temos t aplicado a x é igual a 3 que multiplica x. Portanto, por definição, né, os vetores x são autovetores do operador linear t associados ao autovalor lambda igual a 3. Ressalto aqui também que o autovalor lambda igual a 3, né, atrelado a ele, nós temos infinitos autovetores. Ok, gente? Então, aqui nós encerramos a resolução do exemplo 1. Agora, para nós finalizarmos aqui essa nossa aula, eu gostaria de concluí-la apenas com a última observação, que é justamente uma observação que eu fiz em relação ao comentário que foi feito aqui no exemplo 1. Né? Que aqui no exemplo 1, dado o operador linear e a regra que define esse operador linear, eu fiz o seguinte questionamento aqui, ó, determine caso existam. Então, se é caso existam, pode ocorrer de não existir.
Aí, em que casos não existe? Ok? Então, veja só, gente. Olha, os autovalores, eles só existiram. Por quê? Veja que para a gente determinar os autovalores, foi necessário resolvermos uma equação. Uma equação aqui, no caso, polinomial de grau 2. E nesse caso, essa equação polinomial tinha essas duas raízes. Mas como sabemos, uma equação polinomial, ela pode sequer ter raízes reais. Ela pode, vamos supor que uma equação polinomial do segundo grau admita duas raízes complexas. Portanto, ela não tem raízes reais. Então, nesse caso, se fosse o caso dessa equação não ter raiz real, só existirem raízes complexas, então não existiriam autovalores reais. E, consequentemente, não existiriam autovetores associados, né, a esses autovalores. Ok? Então, esse comentário foi que eu coloquei aqui nessa observação 2. Então, quando esse espaço vetorial V aqui é um espaço vetorial real, ou seja, os escalares que nós usamos são sempre números reais, pode ocorrer desse operador linear ter autovalores e autovetores ou não. Tudo vai depender das raízes de uma equação polinomial, né? Que nesse caso do exemplo 1, dependeu das raízes dessa equação polinomial aqui. Nesse caso, como essa equação polinomial admite duas raízes reais, então existirão dois autovalores e a eles associados autovetores, né? Mas poderia também termos aqui uma equação do segundo grau, né? Que admitisse raízes complexas. Então, nesse caso, nós não teríamos, tá, autovalores, tá bom? Agora, nos casos em que o espaço vetorial V for um espaço vetorial complexo, ou seja, os escalares que nós tomamos são sempre números complexos, então, gente, nesses casos, o operador linear, independentemente do espaço, sempre terá autovetores e autovalores associados a ele, ok? Então, com essa observação aqui, eu encerro essa nossa aula. No mais aí, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.